chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou pela palavra que lemos, ó Pai. Somos gratos porque o Senhor nos dá entendimento dela, ó Pai. Te peço que o Senhor possa estar nos abençoando e abrindo as nossas mentes e os nossos corações para estarmos ouvindo ela essa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Normalmente, irmãos, nós fazemos um resumo de todas as nossas aulas, mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer um resumo da nossa última aula, que foi desse tema, para a gente estar com isso claro na nossa mente enquanto a gente entra no final desse tema. Então, na nossa última aula, nós vimos alguns pontos importantes. O primeiro deles foi que Deus nos criou a imagem e semelhança. Deus nos criou a imagem dele e a semelhança de Deus. Porém, nós vimos também que a nossa imagem e nossa semelhança, ela está distorcida por causa do pecado, que quando o homem caiu, essa imagem e semelhança que nós temos em relação a Deus, ela está distorcida. Nós vimos também que apesar de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós como seres humanos, nós temos as nossas individualidades, né? Nós vimos a identidade individual de cada ser humano. Nós vimos também a criação da mulher, e como que Deus criou a mulher foi um processo que é usado pela ciência hoje numa cirurgia, como ele anestesia Adão, como ele tira a costela, um local onde tem muitas células-tronco, onde ele pode fazer uma mulher. E nós vimos também cientificamente provas de que todos os homens e todos os humanos, né, eles vieram do mesmo homem e da mesma mulher. Então, continuando, irmãos, é importante nós notarmos que, como eu disse na nossa aula sobre o povo pré-diluviano, porque muitos cristãos ainda têm em mente a ideia de que Adão era um homem das cavernas, né? Um homem que não sabia nada. Mas isso é apenas um exemplo de como a ideia evolucionista está na mente de nós cristãos. Adão foi o primeiro ser humano.
Não houve um ser humano nascido de pai e mãe tão perfeito como Adão. Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele se encarnou, assumindo a forma de ser humano como nós. Ele teve um nascimento miraculoso. Ele foi gerado por uma virgem sob a atuação do Espírito Santo. E aí, como nós vimos um pouco de biologia na nossa última aula, nós vamos ver um pouco hoje também, Jesus era um homem perfeito. Jesus tinha 23 pares de cromossomos de Maria e os outros 23 pares de cromossomos foi feito pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. E é importante a gente notarmos, irmãos, que o cromossomo X que Jesus possuía veio da Maria, bem como o DNA mitocondrial, que foi também uma coisa que nós vimos na nossa última aula. E o que foi gerado por Deus foi o cromossomo Y, que o determina o sexo, né, que é o sexo masculino. Mas Adão, voltando para Adão, irmãos, Adão era perfeito. Ele era perfeito fisicamente, moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Adão era perfeito em todas as suas áreas. Só lembrando, irmãos, que isso é antes da queda de Adão. É antes de Adão comer o fruto e cair em pecado e morrer. Então, Adão era perfeito em todas as suas áreas. Então, vamos examinar, irmãos, a parte intelectual de Adão. As duas narrativas do capítulo 2 mostram essa grandeza dessa intelectualidade de Adão, mostra como Adão era inteligente. A primeira parte encontra nos versos 16 e 17, que diz assim, eu pus aqui para os irmãos poderem acompanhar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador que seja idôneo. Desculpe, irmãos, eu li o 17 e 18, mas é o 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, a primeira coisa que nós notamos é que Adão foi criado com uma capacidade intelectual de comunicação, de conversar perfeita. Deus dá uma ordem específica para Adão. Qual que é a ordem? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão entende isso. Adão entende e Adão repassa essa ordem de Deus para Eva. Porque quando Deus dá essa ordem para Adão, Eva ainda não teria sido criada. A Eva não tinha sido criada ainda, ela é criada um pouco mais à frente. Então, Adão entende a ordem de Deus e repassa essa ordem para Eva. Então, nós vemos essa capacidade de comunicação de Adão muito, muito alta, muito perfeita. Um outro ponto que nós vemos nesse texto também é o relato que Deus acabou de criar, que Deus deu a Adão quando ele acabou de criar Adão. Ele dá uma ordem, que é: não comerás da árvore do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Então, Adão já entende o conceito de morte antes mesmo disso acontecer com ele. Essa ordem de Deus fala da morte como consequência, como a consequência da ação de Adão. Isso ocorreu antes de Adão pecar e antes de Deus amaldiçoar a terra. Então, Adão conhecia exatamente o significado da morte antes mesmo dela ter sido algo que ele experimentara, algo experimental. Essas duas observações, irmãos, além de tantas outras que nós podemos fazer, mostra que Deus criou Adão com uma grande capacidade intelectual de comunicação. Ele entendeu a ordem de Deus, repassou essa ordem para Eva, ele já entendia qual que era o conceito de morte, porque antes mesmo de ter acontecido com ele, então ele foi dotado por Deus com um vocabulário completo para uma comunicação inteligente, capaz de compreender até mesmo Deus. E um segundo ponto dessa parte intelectual de Adão, nós vemos no versos 19 e 20, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, trouxeram ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deus deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, nós já vemos a capacidade intelectual de Adão ao ponto dele ter dado nome a todos os animais. Essa tarefa
ela possui um aspecto fundamental, essa tarefa de nomear os animais, que é o reconhecimento, é reconhecer a forma de vida que vai receber esse nome. Adão então precisou fazer um estudo rápido para cada forma de vida que foi traga até ele, né? Porque nós vemos no texto que Deus traz os animais para Adão nomeá-lo. Então Adão teria que reconhecer essa forma de vida para dar o nome adequado. E é sempre bom a gente lembrar, irmãos, que o nome adequado não era um nome qualquer, era um nome com algo. A gente vê isso em Gênesis 3:20, quando Adão dá o nome à sua mulher, que ele diz assim: e deu o homem o nome de Eva para sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Então nós vemos que não era apenas um nome qualquer, mas um nome adequado para isso. E a gente precisa notar também, irmãos, que pode passar despercebido de nós, que ainda nós estamos falando do 6º dia da criação. Nesse dia Deus criou os animais, criou o homem, trouxe os animais para que Adão desse o nome a esses animais, e aí após isso criou Eva. Todas essas coisas ocorreram num único dia. Talvez a gente pode pensar que isso não é possível, né? Afinal, o número de animais seria muito grande para Adão poder dar o nome a todos eles. Mas a gente tem que observar a narrativa bíblica. Voltando a Gênesis 2, 19 e 20, vamos começar com 19, que ele diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxeram ao homem, para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Então, quais animais que Adão teria que nomear? Adão, os animais do campo e as aves do céu. Quais animais seriam esses? O próprio texto diz no verso 20. Deu nome a Adão a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Então, 3 categorias de animais. Para todo homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, como nós vimos 2 aulas atrás, existem outras 2 categorias de animais que Adão não precisou dar nome. Os demais seres vivos e os animais aquáticos. O número de espécies conhecidas hoje que tem os animais domésticos, os animais selváticos e as aves, é pouco mais de 15 mil, tanto mamíferos como aves. E nós já vimos também, em algumas aulas passadas, que Deus não precisaria ter criado todas as variações, apenas um tipo básico de cada animal, que aí quando os seus descendentes fossem variações. Por exemplo, existem cerca de 500 tipos de raças de cães. Como nós já vimos, Deus não precisaria ter criado todas essas 500 raças de cães para que Adão desse nome a cada raça de cão que fosse traga a ele. Então, além disso, também, olha, cães, lobos, hienas, raposas, coiotes, chacais, todos vieram do mesmo animal. Mas, irmãos, entenda, eu não estou falando de evolução, como nós já vimos nas aulas anteriores. O animal que Deus criou, ele tinha no seu organismo, no seu DNA, todas essas variações. E é o que ocorre com os seus descendentes. E o mesmo ocorre com os demais animais, né, os mamíferos e as aves. Então, o número de animais que Adão deu foi pequeno, se a gente considerar. E a gente olhar algumas tabelas de classificações taxonômicas, embora o número atual de variações, então, embora as espécies dos animais hoje sejam muitas, tenham muitas espécies, como eu falei, 15 mil, o número dos 3 tipos básicos, dos animais domésticos, dos animais selváticos e das aves que Adão deu, não passaria de 600. Então, seria 600 animais que Adão deu o nome. Esse número de tipo básico de mamífero e ave e ainda está muito acima do valor encontrado nessas tabelas de grupos taxonômicos. E a gente precisa avaliar, irmãos, um outro ponto também, que é o reconhecimento dos padrões visuais. Quanto tempo vocês, irmãos, gastam a olhar um objeto até saber o que é aquilo que você está olhando? Por exemplo, quanto tempo seria necessário para uma pessoa distinguir entre 2 tipos de aves? O corvo e uma arara. Quanto tempo demoraria isso, né? Ou então, 2 tipos de mamíferos, ou como um leão e uma ovelha. A gente tem que lembrar
que Adão não estava avaliando pequenas diferenças, pequenos detalhes que são encontrados hoje nessas variações desses animais. Se a gente imaginar que gasta cerca de 20 segundos para a gente olhar, ver que eles são diferentes e nomeá-los, Adão necessitaria um pouco mais de 3 horas para dar nome a todos esses animais. Então a gente percebe que se a gente imaginar que nesses 20 segundos Adão olhou e falou assim, olha, isso é um leão, isso é uma ovelha, ele gastaria pouco mais de 3 horas para poder dar nome a todos os animais. Então, não há nada de anormal ou de difícil de entender no relato bíblico ao afirmar que Adão teria dado nome a todos esses animais, tanto os mamíferos quanto as aves, em um único dia. Nós não temos essa dificuldade. E ainda assim, um outro aspecto relacionado a esse reconhecimento de forma de vida, a esse reconhecimento que a gente precisa ver, a essa capacidade de Adão de discernir que nenhuma delas era semelhante a ele mesmo. Nós vemos que no final do verso 20 ele diz, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão não via alguém que era como ele. Adão, ele percebeu que não havia nenhum outro semelhante a ele que pudesse o auxiliar. Mas por que Adão precisaria de alguém para auxiliá-lo? Por quê? Adão sabia diferenciar muito além da forma e da capacidade de cada animal que ele havia dado o nome. Ele também sabia se relacionar com Deus, ele se relacionava diretamente com Deus. E novamente, irmãos, nós estamos falando de Adão antes da queda. Ele se relacionava diretamente com Deus por meio de linguagem. Ele foi colocado no jardim com água abundante e com todo tipo de árvore frutífera para ele, para sua alimentação. Podemos dizer que Adão tinha tudo o que ele precisava para continuar vivo. Do que ele precisava então? Que tipo de auxílio seria esse que Adão estava procurando e não encontrava? Sabemos que Deus criou os animais como macho e fêmea. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 6, 19 e 20, irmãos. Em Gênesis 6, 20. Diz assim, Gênesis 6, 19 e 20. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para o conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Então, aqui nós sabemos que é feito o macho e o fêmea. E Adão, nós podemos ver que a resposta do porquê Adão precisava de alguém, a gente encontra no capítulo 2, no verso 23 e 24, que diz assim, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. A expressão usada por Adão demonstra o que estava faltando. Embora todos fossem criados do pó da terra, o homem e os animais, eles são diferentes. Adão percebeu que ele não era igual aos animais. A diferença não era apenas anatômica, não era apenas no formato dos animais com o formato do homem. Ia muito além do que disso. Não havia ninguém que fosse como Adão. Adão era único. Ele precisava de alguém para poder se relacionar, que fosse compatível com ele, que abrangesse todos os níveis da sua existência como ser humano. E isso é muito interessante, irmãos, porque Adão percebeu isso enquanto ele nomeava os animais. Hoje, poucos de nós saberia diferenciar com tamanha precisão qual que seria a nossa principal necessidade. Provavelmente, muitos de nós nem saberíamos que a gente tem uma necessidade que não foi suprida. E se a gente descobrisse essa necessidade, talvez a gente procurasse uma solução temporária ou até mesmo uma solução errada para essa nossa necessidade. Mas esse não foi o caso de Adão. Ele identificou corretamente qual era a sua necessidade, que era uma auxiliadora. E Deus assim o deu. Um outro ponto importante para nós notarmos, irmãos, é em relação à moral de Adão e Eva na sua criação.
Vamos ver o verso 25. Diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui no verso 25, como eu tenho reforçado, ainda não houve a queda do homem, não havia pecado nessa parte ainda. Até esse momento não havia pecado. Daí muitos dizem que seria normal para os seres humanos, numa condição dessa, não sentirem vergonha um do outro. Mas o texto vai um pouco além disso. O texto nos fala que Adão e Eva não tinham absolutamente nada para se envergonhar. Eles não tinham nada para se envergonhar um do outro. Adão, ao olhar para Eva, ele não faria que ela se sentisse constrangida ou envergonhada. E do mesmo jeito, a Eva, quando olhava para Adão, não fazia ele se sentir constrangido ou envergonhada. A vergonha, ela está ligada ao pudor, à timidez, ao embaraço, ao acanhamento, ao receio de ser desonrado. Adão e Eva, eles eram moralmente corretos, a ponto de não serem e nem causarem vergonha um para o outro. Isso é um ponto muito importante também, irmãos. E como nós vimos na nossa última aula, eu trouxe um breve resumo sobre isso, que nós vimos que tanto nós somos descendentes de uma única mulher e de um único homem. E a gente encontramos nisso uma grande variedade de seres humanos. Eu sou diferente de todos vocês, como cada um é diferente de todos os outros. Alguns dos grupos de pessoas, né, de seres humanos, eles se diferenciam pela cor da pele, outros por algum formato específico da estrutura óssea, já outros por alguma característica facial. E para muitas pessoas, essas variações encontradas nos seres humanos não podem ser compatíveis com o relato bíblico, pois se todos viemos de um único casal, como pode haver tanta diferença? Como pode haver tanta diferença se todos viemos do mesmo casal? Mas, irmãos, nós vemos que não existe nenhuma dificuldade científica para a gente explicar isso. Retornemos ao primeiro conceito básico, que é que Deus não criou cada variação. Ele não precisava criar todas as raças de cães, por exemplo. Ele precisava criar apenas um casal que possuísse um material genético suficiente para produzir descendentes com essas variações que há hoje, como a gente encontra hoje. Esse conceito é conhecido pela ciência moderna, é chamado de reserva genética. Aí eu trouxe um exemplo, existem vários exemplos na natureza dessas reservas genéticas. O mais conhecido é o da metamorfose da borboleta. A vida da borboleta, ela consiste em 4 ciclos distintos. O primeiro, que é o ovo. O segundo, que é a larva, que também é conhecido como largata, né, ou taturana. O terceiro, que é a pupa, que é quando ela desenvolve esse casulo. E o quarto estágio é a borboleta, que é chamado de ímago, que também é conhecido como fase adulta. Então, dentro desse pequeno ovo aqui, irmãos, com menos de 1 milímetro de diâmetro, então muito pequeno, está guardada toda a informação genética para todos os 4 ciclos da vida da fase do organismo. A fase mais impressionante para nós, irmãos, é a terceira fase, a pupa, que é quando ela entra nesse casulo como largata e sai como borboleta. Nessa fase, um organismo vivo, na forma de largata, ele praticamente se desfaz por completo dentro desse casulo para emergir um organismo com características totalmente diferentes, que é a borboleta. Como a largata, esse organismo possui algumas características peculiares em relação a ela. Por exemplo, a largata, ela tem 3 pares de patas na região torácica, né, na região do peito dela, e 6 pares 3 pares de pata desculpe, irmãos, 6 pares na região abdominal. Então, são 3 na região do peito e 6 na região do abdômen. Quando ela emerge do casulo, então quando ela sai dessa fase de pupa e transforma em borboleta, ela possui apenas 6 pares de patas e 4 asas. Então, a largata, que não tinha nenhuma asa, agora tem 4 asas. E como a longevidade das borboletas não é muito grande, que elas vivem no máximo 1 ano,
a transformação de largata para borboleta ocorre rapidamente. Ela demora geralmente 2 semanas. 2 semanas que demora para a largata virar uma borboleta. E lembre, é bom a gente lembrar que tudo isso é possível porque quando ela está aqui nesse ovo, ela possui essa reserva genética para cada fase do desenvolvimento e que a transformação dela possa ocorrer. Outros organismos, eles apresentam expressões da reserva genética que possuem na variação da plumagem, no formato do bico, na questão dos pássaros, no tamanho das patas, no tamanho do corpo e até mesmo na coloração da pele. Então, irmãos, vamos tratar desse último, a variação da cor da pele nos seres humanos. Primeiramente, a gente tem que ver que é possível várias variações na cor da pele humana. E existe uma escala de classificação de diferentes cores de pele. Uma delas foi feita pelo Dr. Thomas Fitzpatrick, em 1975. Ela baseia principalmente na tolerância à luz solar. Nela existem 6 tipos específicos, e aí a gente vai ver esses tipos. E observe que as características das cores do cabelo e dos olhos estão associadas a essas várias cores de pele. Aí eu trouxe uma tabela para a gente poder ver melhor. Então, na primeira coluna a gente tem o tipo, que é a cor da pele, e na segunda coluna nós temos a cor dos cabelos e a cor dos olhos. Então, a primeira, que é a pele muito clara, que aí é normalmente dos celtas, com a cor do cabelo ruivo, castanho e loiro, com os olhos azul, verdes ou cinza. O segundo tipo, a clara, que é do europeu claro, tem os cabelos claros ou escuros e os olhos azul, verde, castanho, cinza e ambar. A terceira, que é a clara média, do europeu caucasiano, tem o cabelo castanho, os olhos azul, verde, castanho e ambar. A quarta, que é a pele escura médio, que é da área da região do Mediterrâneo, ele possui cabelo castanho escuro ou preto, com os olhos azul, verde, castanho ou preto. A quinta, a escura, marrom parda, tem os cabelos preto e os olhos castanho ou preto. E a sexta, o negro do africano, que tem os cabelos preto e a cor dos olhos preto. Quando a gente estuda a cor das peles, estamos estudando variações que ocorrem nos seres humanos. E a gente sabe que essas variações estão associadas à recombinação do material genético. Por exemplo, quando um casal gera um descendente, quando um casal gera um filho ou uma filha, esse descendente, esse filho ou filha, eles nascem com parte do material genético do pai e a outra parte do material genético da mãe. Nós, seres humanos, nós temos 46 pares de cromossomos, 23 dos pais, 23 da mãe. É por isso que quando nós vemos algumas características dos nossos pais em nós mesmos, como o formato dos olhos, ou alguma característica da face, ou o formato do pé, ou até outros, né? Então, estudando essas possibilidades de recombinação, podemos dizer qual que é a porcentagem de um filho nascer com os olhos verdes ou pretos, com os cabelos ruivos ou pretos, e assim por diante. Para facilitar esse tipo de estudo de recombinação de material genético, a gente usa algumas letras para mostrar as possíveis combinações. Aí mais à frente eu vou trazer uma tabela para a gente possa estar vendo isso, né? Mas alguns exemplos é o A maiúsculo junto com A minúsculo, ou o X maiúsculo com o X minúsculo, ou o M maiúsculo com o M minúsculo. Irmãos, agora eu vou ficar falando Mzinho, Mzão, então se alguém não entendeu o que eu quis dizer, pode me interromper que eu repito, tá, irmãos? A cor da pele, que também é resultante da combinação genética do material do pai e da mãe, é representado por 2 letras M. Assim, para a gente conhecer as possíveis variações da cor da pele, precisamos entender essas possíveis combinações do material genético. Para a gente facilitar, vamos começar usando apenas 2 letras M. Mais para frente a gente vai acrescentar algumas. Mas consideramos que o pai tem um Mzão e um Mzinho, e a mãe um Mzão e um Mzinho. Quais seriam as possibilidades de recombinação genética desse casal? Tomando o Mzão, considerando que uma vem do pai e uma vem da mãe,
tomando o Mzão do pai e o Mzão da mãe, a gente tem Mzão, Mzão. Tomando o Mzão do pai e o Mzinho da mãe, temos o Mzão, Mzinho. Tomando o Mzinho do pai e o Mzão da mãe, temos o Mzinho, Mzão. E tomando o Mzinho do pai, temos o Mzinho da mãe, temos o Mzinho, Mzinho. Então, a gente precisa primeiro notar que não há diferença nesses dois do meio. O Mzão e Mzinho não tem diferença do Mzinho e Mzão. Eles são o mesmo. Então, por meio disso, nós teríamos essas combinações representadas de 3 possibilidades distintas de cores de pele. O Mzão, Mzão, o Mzão, Mzinho e o Mzinho, Mzinho. A cor negra é exemplificada pela combinação da letra Mzão, Mzão, que seria essa primeira aqui, Mzão, Mzão. Então, apliquemos essa informação para a gente determinar a origem da possibilidade de cores encontradas nos seres humanos. Então, imagine que um pai, que é Mzão, Mzão, junto com a mãe, que é Mzão, Mzão. Os descendentes dessas crianças, desses pais, eles pegariam uma letra do pai, pegariam então um M maiúsculo, e a da mãe, que seria o outro M maiúsculo. Sendo que tanto o pai e a possuem só os M's, eles só poderiam ser Mzão, Mzão. Como nós determinamos agora há pouco que o Mzão, Mzão é da cor negra, então todos os filhos seriam negros. Todos os filhos seriam negros. Então, Adão e Eva, eles não poderiam ter sido negros, porque senão todos os descendentes de Adão e Eva seriam negros. Não haveria essa variedade que nós vemos hoje. Irmãos, essa parte é um pouco mais difícil, então se vocês quiserem que eu repita ou explique alguma coisa melhor, fiquem à vontade. Então, imagina agora que um casal branco, que aí nós vamos considerar o Mzinho e o Mzinho. Então, novamente, com o mesmo raciocínio, os filhos, os descendentes, receberiam um do pai e um da mãe. Mas como os dois são Mzinho ou M minúsculo, eles só poderiam ser brancos, porque eles só teriam um Mzinho, Mzinho. Então, Adão e Eva, eles não poderiam ser brancos também, irmãos. Eles não poderiam, porque senão toda a sua descendência, todos os seres humanos deveriam ser brancos. Então, qual o tipo da cor de pele de Adão e Eva, então? Então, antes da gente começar, a gente precisa entender que a gente usou apenas 2 letras. Mas o número proposto pelo Dr. Fitzpatrick para encontrar a cor da pele de Adão e Eva, ele usa 6 letras. 6 letras. Então, seria o seguinte. Tanto o pai e a mãe, considerando que eles são os iniciais, teriam 3 Mzão e 3 Mzinho. Tanto o pai quanto a mãe. E qual que seria a possibilidade dessa recombinação genética deles? A gente tem a primeira, que seriam os 6 Mzão. Nós temos a segunda, que seria 5 Mzão e 1 Mzinho. Nós temos a terceira, que é 4 Mzão, 2 Mzinho, 3 Mzão, 3 Mzinho, 2 Mzão, 4 Mzinho, 1 Mzão, 5 Mzinho e 6 Mzinhos. E a gente observa que com a combinação de 3 Mzão e 3 Mzinho, que é essa daqui do meio, ela é a mesma usada dos pais. Então, se a gente usar esse tipo de referência, essa tabela como referência, pela tabela de cores proposta pelo Dr. Fitzpatrick, a relação seria desse tipo. O tipo 1, que seria muito clara, seria tudo minúsculo, todos os Mzinhos. A tipo 2, clara, seria com apenas um M maiúsculo, o resto tudo minúsculo. O tipo 3, que é a clara média, 2 maiúsculo, resto minúsculo. O tipo 4, que é a escura média, seria 4 maiúsculos e 2 minúsculos. O tipo 5, que seria escura, seria 5 maiúsculo, 1 minúsculo. E o tipo 6, que é a negra, seria tudo maiúsculo. Mas há alguma coisa faltando aí, irmãos. Não sei se vocês perceberam, mas há alguma coisa faltando aí. Que é o tipo de pele que está entre o tipo 3 e o tipo 4. Porque, reparem, no tipo 3 é apenas 2 M's maiúsculos e 4 minúsculos, enquanto no tipo 4 são 4 maiúsculos e 2 minúsculos. Então, onde que está o outro tipo? Qual seria esse tipo? Esse tipo é o de 3 maiúsculos e 3 minúsculos, como o dos pais. Ou seja, a combinação que representa a cor original da pele desse casal original, que cor seria essa? Essa cor, irmãos, hoje ela é a cor dos indígenas brasileiros, como a dos pataxós.
dos pataxós brasileiros. Essa cor específica de pele, praticamente ela não sofre alteração quando exposta ao sol. Ela tem cor de bronzeado natural, suavemente avermelhado. Então, ela tem essa cor suavemente avermelhada. Então, a gente precisa fazer agora, irmãos, uma conexão muito importante, que ela muitas vezes passa despercebida por nós, mas ela é extremamente importante. A Bíblia nos diz que Adão, aí eu trouxe algum do original para a gente entender um pouco melhor, o Adão, é Adam no hebraico, ele foi formado do pó da terra, literalmente do pó do solo. A palavra usada por solo é Adamá. E essas duas palavras, Adam e Adamá, ela vem da mesma palavra hebraica Adém. E a gente viu isso na última aula. Cujo significado, o significado dessa palavra Adém é avermelhado. Então, a gente pode perceber que Adão teria a mesma cor do solo que ele foi formado. E que cor seria essa? O solo, normalmente, ele é composto por argila, limo e areia. E a sua cor depende muito do tipo, da quantidade de elemento e composto químico desses três materiais. Um tipo de camada muito comum encontrada no subsolo das camadas continentais é o saprófito. Aí eu trouxe uma imagem para a gente entender, talvez não esteja muito claro, mas essas três áreas, eu não sei se está dando para os irmãos ver bem, mas elas têm diferenciações de cor. No afloramento, a sua cor, nessa parte mais baixa, ela é avermelhada. E isso é devido aos compostos ferrosos, né, a hematita. Esse tipo de solo, ele possui todas as pequenas variações de cores encontradas na pele que teria o formato 3Mzão e 3Mzinho. Ou seja, a cor da pele de Adão e Eva, que seria mais ou menos nesse avermelhado. Baseado então na genética que nós conhecemos hoje, somente um casal que tivesse a cor do solo, que tivesse essa cor avermelhada, poderia ter produzido descendentes em todas as variações e tonalidades de pele que a gente encontra hoje. Apenas um casal dessa forma. Então, irmãos, esse estudo dos detalhes apresentados no relato bíblico da criação do ser humano revela que não somente um aspecto fundamental da nossa origem, como também responde perguntas sobre os aspectos da variedade do ser humano, da variedade que nós encontramos entre nós mesmos hoje em dia. E para encerrarmos, irmãos, diante de tudo isso que nós estudamos até hoje, que nós estudamos hoje, nós somos levados a dizer como salmista: que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como grande é a soma deles. Se os contasses, excedem um grão da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos capacitou para estarmos entendendo a Tua palavra, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. E te peço, Senhor, que esse estudo, não só o de hoje, ó Pai, mas o que nós viemos fazendo, ó Pai, possa ser estudo para que todo aquele que perguntar o motivo da nossa fé, nós estejamos prontos para dar a resposta, Senhor. Te peço que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, para que nós possamos estar entendendo cada dia mais e mais, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Se não, o pastor está descendo, que aí nós vamos passar para a ceia. Só o aguardar, irmãos. Sim? O Éden, a gente tem... Eu acho que a maneira mais fácil da gente localizar o Éden seria pelos rios descritos na Bíblia, né? O Eufrates e o Tigres. Porque eles existem até o dia de hoje. Os outros dois, eles não existem mais. Mas seria alguma área na região ali do Mediterrâneo, naquela área que está até mesmo em Israel. Seria alguma coisa naquela... Verdade.
A questão de Jesus é uma questão muito eurocêntrica, para falar a verdade, porque assim, se nós analisarmos tanto o contexto da época quanto a localidade que Jesus estava, Jesus não era branco, irmãos. Jesus não era branco. Jesus provavelmente era de uma pele mais escura, uma parda, alguma coisa nesse sentido, mas por essa questão da Europa, eles começaram a disseminar essa ideia que Jesus era branco, dos olhos azuis, de cabelos claros, mas não era isso, irmãos. E assim, e é até engraçado que nós vemos imagens assim que eles divulgam de Jesus, é sempre bem, exatamente, bem eurocentrizada. Então assim, Seria um cara bonito, né? Pelo que a Igreja Católica vem escrevendo, né? aham. E o que a Bíblia fala é justamente o contrário, né? Não tinha Exatamente. formosura, não tinha nada. Exatamente. A gente vê, porque eles difusam essa ideia de um Jesus loiro, alto, bonito, sendo que a própria Bíblia fala em Isaías que Jesus não era bonito, que não havia beleza em Jesus para não atrair ninguém. Para não ser. Então, assim, essa ideia é uma ideia muito da Europa, assim, para poder disseminar para as pessoas, né? Mas nós sabemos que a realidade não era essa, irmãos. Não era essa. Mas, Não. irmãos, sobre a questão aí de Jesus, entender que Jesus está um tempo distante da Sim, gente, nós podemos, com base bíblica, afirmar que Jesus não era bonito do ponto de vista estético. sim, Nós exatamente. não podemos afirmar que Jesus era dessa ou daquela cor, e inclusive que não era louro. Uhum. Por quê? Primeiro, a primeira coisa, Jesus já nasceu em um tempo em que a primeira grande dispersão de Israel já tinha ocorrido. Uhum. Em decorrência dessa grande dispersão, naquele tempo, o povo de Israel, o povo judeu, já sofria grande influência de Sim, miscigenação com os sim, demais povos. sim. Tanto é que Samaria era uma região maldita, porque era uma região que não tinha judeus. Exatamente, Essa é a primeira exatamente. questão. A segunda questão, não obstante isso, se a gente remontar o período ainda da unidade de Israel, Davi era muito. Uhum. Então, a gente tem como supor, por probabilidade, que a tendência maior era que Jesus fosse o tipo judeu mais comum. Uhum. Mas nós não podemos afirmar nem para um lado nem Exatamente, para o outro. A única coisa exatamente, que nós podemos afirmar sobre Jesus é que ele não tinha formosura. exatamente, Está escrito que esse tinha um propósito de exatamente. não permanecer a imagem dele no foco. Não, exatamente, muito bem colocado. A gente não pode afirmar para nenhum dos dois lados, e é igual você falou, exatamente. A única coisa que nós podemos afirmar, irmãos, é porque lá em Isaías fala que em Jesus não havia nenhuma formosura. Mas aí também, igual você falou, formosura no sentido de beleza humana, de beleza humana, não, exatamente, de beleza física. E isso que a gente pode afirmar. Rafael, acho que o pastor já chegou ali, irmão, só. Geneticamente falando, pensando em Adão e Eva, essa seria uma explicação fantástica para pensar nessa variedade. Sim, sim. Porque assim, a variedade que a gente vê, gente, nos seres humanos é uma coisa assim que só Deus, só Deus. Irmãos, eu vou passar a palavra para o pastor, para a ceia.